Olá pessoal, tudo bem? A gente aqui novamente, os frontalizados, eu e o Brunão. Hoje com uma visita ilustre, o Dr. Guilherme Diogo. Eu sou suspeito para falar do Guilherme, fiz questão de apresentar ele porque, além de ser um grande amigo e certamente um dos melhores neurologistas que eu conheço, ele é uma pessoa extremamente gabaritada para falar do tema que a gente vai abordar hoje, né? Então, só para apresentar, o Dr. Guilherme Diogo, ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP. Ele tem a residência em neurologia também pela USP. Ele também fez o doutorado dele na USP. Ele fez a subespecialização em neuroimunologia na USP. E hoje ele atua no grupo de esclerose múltipla do Hospital das Clínicas da USP. É neurologista desse grupo. E é neurologista também referência de esclerose múltipla no Hospital São Luís, lá do Itaim. Eu sou, como falei, suspeito para falar do Guilherme, porque o Guilherme eu costumo chamar ele de chat GPT. Ele sabe tudo de tudo, é surreal, né? E a gente vai abordar, como era já esperado do nosso podcast, temas que são ácidos, né? E eu acho que a gente teve uma demanda muito grande, logo quando eu coloquei lá o vídeo da nossa apresentação, eu e o Bruno, nós tivemos uma demanda aí de pelo menos 4 pessoas que solicitaram esse tema pra gente. A gente nem estava no plano de colocar isso ainda, né, Bruno? Mas eu acho que, dado a solicitação, é muito conveniente que a gente aborde isso que vai ser dito agora. Então a gente vai conversar sobre a utilização, Dr. Guilherme, da vitamina D para pacientes com esclerose múltipla. É isso, Bruno? Exatamente. Bom, gente, como vocês podem perceber, a gente já começou com o pé no peito, né, pelo visto, atendendo aí as demandas. Ninguém melhor do que o Dr. Guilherme para falar conosco a respeito. Bom, a gente sabe que tanto profissionais da saúde, colegas neurologistas, quanto pessoas que não são da área da saúde também vão assistir a esse episódio. Então, Guilherme, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo pelo convite, vai ser excelente. Obrigado por aceitar aí esse desafio de tomar uns hates, como diz a molecada de hoje em dia, com certeza, junto conosco, né? Mas só para a gente poder contextualizar um pouquinho, para quem não é da área da saúde, você poderia descrever brevemente para a gente do que se trata a esclerose múltipla, Dr. Guilherme, por gentileza? Claro. Então, Freio, Bruno, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Então, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Ela afeta o cérebro, a medula espinhal e também o nervo que comunica o cérebro com o olho, que é o nervo óptico. E ela é uma doença autoimune. Então, nas doenças autoimunes, o sistema de defesa erra e ataca o próprio corpo. Nessa doença, ela vai atacar essas estruturas do sistema nervoso. A gente tem algumas células do sistema de defesa, eu vou destacar uma que chama linfócito, que a gente vai falar um pouco mais disso, que ela vai reconhecer proteínas de estruturas dentro do cérebro, em especial da mielina, que é uma capa que reveste os neurônios, e vai recrutar outras células, como outros tipos de linfócito e macrófago, para fazer lesões típicas da doença. A marca da doença está em achados de ressonância para o diagnóstico, que é a nossa principal ferramenta, que eles são interpretados junto com o quadro clínico e, em algumas vezes, um exame de líquido cefalorraquidiano, líquor, para poder chegar no diagnóstico da doença. Perfeito. Então você acaba juntando tudo isso para conseguir chegar no diagnóstico. É a clínica, exames complementares como neuroimagem e o exame, por exemplo, de líquor, né? E aí dosa-se coisas especiais, a gente não vai entrar muito em detalhes em relação a isso, e aí consegue-se então firmar esse diagnóstico. É isso, Guilherme? Então é uma doença, em suma, que é inflamatória e de origem autoimune, onde o próprio organismo reconhece uma parte do próprio corpo como agressor e ataca, né? Tá joia. Muito bem, bom. Como vocês percebem, quem sabe muito consegue fazer a coisa ficar simples de se entender. O cara é uma autoridade, né? Impressionante, né? Legal. É uma premissa para quem quiser vir, né? Uma premissa é a gente agraciar, puxar um pouco do saco também, claro, porque merece muito, né? Evidente. Então, dando continuidade, Guilherme, por favor, qual seria a epidemiologia principal da doença aqui no Brasil e no mundo, como você achar melhor a distribuição? Quem são os principais acometidos, como que é a distribuição na faixa etária, em gênero e afins? Fique à vontade. Guilherme, se você puder falar, junto com a epidemiologia, citar um pouco daquela questão
da Finlândia, exposição solar, países nórdicos? Explica isso pra gente. Teoria da higiene. Perfeito, vamos lá. Coitado do cara. Então, da epidemiologia, a esclerose múltipla é uma das principais causas de sequela e incapacidade neurológica no adulto jovem. Perfeito. Em alguns estudos perdendo só para o trauma. Então, tem uma importância do tema já aí. Se estima que mais ou menos 2,8 milhões de pessoas têm a doença no mundo. É bastante gente. Muita gente, nossa, impressionante. E quem que são essas pessoas que têm mais chance de ter a doença? A doença é um pouco mais comum em mulheres, é 2 a 3 vezes mais comum em mulheres do que homens. Tá? E geralmente são na faixa etária de adultas que têm a doença, com mais ou menos 85 a 90% dos casos entre 18 e 50 anos. Então esse é o paciente típico da doença, uma mulher adulto jovem. Esse seria o tradicional da gente ver os casos. Nós temos alguns fatores de risco da doença, então quem tem uma chance maior também de ter a doença. Tem desde predisposições genéticas, quem tem história familiar tem um pouco mais de chance de ter esclerose múltipla do que quem não tem. Mas também tem fatores ambientais, como fumar, como obesidade e como baixos níveis de vitamina D, que é onde começa a discussão. Isso. Em relação a esse tópico dos países, né, nós temos um gradiente em que países mais longe do Equador têm uma frequência maior de esclerose múltipla. E são países que têm menos exposição solar, Perfeito. que é parte da teoria da associação da baixa vitamina D com o risco de esclerose múltipla. Tá bom. Embora nós também sabemos que tem várias questões genéticas esses povos que são diferentes. Então, Claro. não é só o sol e a vitamina D. Claro. Perfeito. Maravilha. Muito bom. Bom, a gente tem critérios, né, para também, só queria entender também sua opinião. A gente tem critérios para o diagnóstico. Você acha que esses critérios mais recentes, eles facilitaram também, assim, a gente ter diagnóstico um pouco mais apurado em relação ao que a gente tinha anteriormente? Você vê uma melhora tanto na tomada da decisão diagnóstica quanto para tratamento com esses critérios mais novos, Guilherme? Então, o último critério diagnóstico que nós usamos ainda é o de 2017, mas tem um novo critério para ser publicado esse ano que vai trazer ainda mais formas de dar o diagnóstico mais cedo. Legal. Então, o ponto-chave do diagnóstico ainda está na ressonância, mas mais critérios de ressonância foram incorporados ao longo do tempo e vão ter ainda mais um novo critério. Legal. E mesmo o uso do líquor pode permitir diagnósticos mais precoces. Nós temos mais de um estudo que mostrou que com os critérios mais novos o diagnóstico está vindo mais cedo, que significa tratar mais cedo e menos sequela para os pacientes. Perfeito. Muito, isso é importante, né? Menos sequela para os pacientes. E aí isso também entra muito no que a gente está comentando aqui, porque a gente sabe hoje em dia que muita gente acaba procurando aí alguns meios de tratamento um pouco diferentes não digo ortodoxo, mas com práticas baseadas em evidências, né? E levando isso em consideração, qual seria então a relação principal aí entre a vitamina D, a hipovitaminose D e a esclerose múltipla? Como que a gente entende isso hoje em dia do ponto de vista científico propriamente, Guilherme? Perfeito. Então, a relação começa da epidemiologia, que a gente já comentou um pouquinho. Então, ter níveis baixos de vitamina D aumenta a sua chance de ter esclerose múltipla. E isso foi mostrado em mais de um estudo, tanto em adultos quanto crianças. Tá bom. Então, É uma correlação. É uma correlação. Que nem toda correlação tem nexo causal, causalidade. exatamente. Mas é uma correlação. Perfeito. Exato. Então existe um aumento de risco, não necessariamente causal. Esse é o ponto. Na mesma linha tem essa discussão, né, do gradiente com os países que têm menores níveis de vitamina D e menores exposições solares têm maiores frequências de esclerose múltipla. Legal. Perfeito. Esse é um outro ponto. Existe uma plausibilidade biológica para o baixo nível de vitamina D aumentar o risco de doenças autoimunes. Tá bom. Isso foi visto em mais de uma doença autoimune e vale também para a questão da discussão da esclerose múltipla. Legal. Tá bom. Então, a vitamina D modula a ação daquela célula que a gente falou, o linfócito, deixando ela mais tolerante ao corpo e reduzindo a chance de ter uma autoimunidade. E também tem estudos dela em outras células do sistema de defesa. Perfeito. Então, reduzindo a inflamação, reduzindo a ativação dos macrófagos, e mesmo dentro do cérebro em processos inflamatórios. Em outras células da glia que nós falamos, que ele protege também,
e manter a integridade da barreira hematoencefálica, que é um dos mecanismos que reduz a imunidade, a autoimunidade, melhor dizendo, Perfeito. dentro do cérebro. Então teria algum efeito neuroprotetor, assim, vamos chamar dessa forma, vai. Existe um racional De que teria. de que teria. Tá bom. Uma coisa meio in vitro Tá bom. barra plausibilidade, de fato, né? Isso. Mas Excelente. Não, continua, tô gostando. E fica à aí? vontade. Mas eu acho que então a questão é se, quando chega nos pacientes, nós temos a eficácia ou Essa não. grande questão. Essa é a grande questão. Justamente isso, né, Guilherme? Antes de você continuar, eu acho que o grande X da questão é que o médico com má qualidade técnica ou o mal intencionado, ele nunca vai fazer uma mentira grotesca, né? Ele vai pegar uma meia-verdade Vai e transformar. utilizar aquela meia-verdade para obter benefício, né? Exatamente. Geralmente benefício financeiro, Sim, infelizmente. sim. Então essa venda de esperança, etc. E tem toda uma plausibilidade pelo que você está falando, né? A vitamina D, ela tem uma questão aí de atuação em regulação de linfócitos, em resposta imunológica, em algum grau de neuroproteção. Mas no final das contas, quais são os desfechos clínicos que a gente vê dessa suplementação em títulos baixos, moderados ou elevados, e o que a gente encontra na literatura médica, na melhor evidência até a data de hoje? O que Qual que é o racional, né, principal, assim, que norteia, né? Claro. Então, para um tratamento funcionar para a esclerose múltipla, nós temos que reduzir o que importa para os pacientes em termos de sequela. Um dos principais eventos que causam sequela nos pacientes com esclerose múltipla é o surto. É uma Perfeito. inflamação aguda da doença que faz o paciente ter uma fraqueza, uma perda de sensibilidade, uma perda visual. E que isso vai acumulando as sequelas ao longo do tempo nesses surtos. Perfeito. Os tratamentos considerados eficazes hoje para a esclerose múltipla são capazes de prevenir os surtos. Eles reduzem a frequência com que os surtos ocorrem. Perfeito. Nos estudos com vitamina D, nós tivemos mais de um estudo com um desenho randomizado que não conseguiu mostrar benefício nessa parte. Não conseguiu mostrar que reduziu a frequência de surtos. Não conseguiu mostrar que reduziu escalas de incapacidade dos pacientes. Perfeito. Então, isso nós temos alguns estudos randomizados e temos meta-análises. Que nós Uma fizemos. delas sua, inclusive. Uma delas do nosso grupo. Isso. Sim. E nisso, então, nós temos essa análise conjunta de mais de um estudo que os desfechos que mais importam para o paciente e para a doença são negativos. Perfeito. Eles não atingem. Em alguns desses estudos, nós vimos benefício em desfechos intermediários, que nós falamos. Tá bom. Certo? Então, alguns dos estudos mostraram uma menor frequência de novas lesões na ressonância ou de alguns tipos de lesões na ressonância. Tá bom. Mas isso não repercutiu no benefício clínico Perfeito. dos pacientes. Então, ainda falta... Perfeito. né, Perfeito. final. Nossa, muito, muito claro. Mais estudos são necessários. O Guilherme, além de tudo, é um pesquisador nessa área. Né? Exatamente. Agora, a revisão sistemática, particularmente no caso de meta-análise, que foi o tipo de desenho que você fez aí sobre vitamina D, ele é um problema, porque você tem que saber o que você está colocando lá dentro, né? Porque se você vai fazer uma meta-análise de junk, né, como diriam os americanos, você vai encontrar um junk refinado, né? Um lixo refinado. Né? Exatamente. Lixo entra, lixo sai, exatamente. E te conhecendo, evidentemente. Aliás, pessoal, depois a gente vai deixar todos os PubMed IDs dos artigos que estão sendo citados aqui, tá? E te conhecendo, eu tenho certeza que você fez uma meta-análise de muita qualidade, né? O que você encontrou na tua meta-análise, Guilherme? Foi concordante com esses outros dados que você trouxe? O que você viu na tua meta-análise? De fato, a meta-análise foi negativa para essa questão da prevenção de surtos, né, ou de incapacidade. Então, o desfecho principal da meta-análise manteve essa visão Tá bom. de não atingir os desfechos brutos para a doença. Vale lembrar que é o que você falou, que tem limitações de uma meta-análise pela característica dos estudos que entraram. Então, o que são limitações potenciais? Primeiro, a dose da reposição de vitamina D é bem heterogênea entre os estudos. Tá bom, isso A poderia própria- ser uma crítica. Isso é uma crítica. A própria definição de alta dose muda entre os estudos e não é perfeitamente clara. Esse é o Perfeito. primeiro ponto. O segundo ponto é o tempo de segmento.
Tá, A maioria dos estudos tinha um tempo de segmento que não era muito longe. tá bom. Era perto de uns 2 anos no máximo. Perfeito. Um pouco mais ou um pouco menos. Então, follow-ups mais longos, assim, não tem. Isso, seria necessário estudos de follow-up bem longo, né? Até porque tem essa discussão de que você tem o benefício na imagem, então talvez se olhasse vários anos depois tivesse o benefício clínico. A gente não tem essa resposta, na verdade. Não temos, mas o grande ponto é que o benefício clínico não deve ser tão importante se eu não consigo observar no tempo que as drogas tradicionais já mostram. Exato. Perfeito. Acho que esse é um dos pontos. E uma terceira crítica é que muitos desses estudos a vitamina D era uma terapia aditiva. Então o paciente estava com uma droga tradicional e junto se associava a vitamina D, o que pode ter ofuscado um pouco o efeito. Claro, isso é uma variável de confusão, sem inequivocamente. Né? Mas mais uma vez, se o tamanho de efeito fosse muito importante, Se mostraria também. observar. Exatamente. Aliás, tudo isso que a gente está conversando depois, Bruno, só um parênteses aqui, eu acho que depois valeria a pena a gente fazer alguma coisa explicando como interpretar corretamente um artigo, né? Exato, eu concordo. Acho que seria legal. Depois, bom, aliás, é uma boa. Se vocês acharem interessante, mandem lá pra gente depois o que vocês acham a respeito da gente falar um pouquinho sobre como interpretar um estudo, conceituar um pouquinho melhor uma meta-análise, um RCT, os vieses, né, as variáveis de confusão, que eu acho que é uma das melhores maneiras que a gente tem para explicar isso tudo é dando o poderio intelectual para a população em geral, para conseguir compreender mais ou menos o arcabouço. Eu concordo plenamente, né? Porque no final das contas, o que você vai fazer para o paciente, hoje a medicina, ela é uma via de mão dupla, né? Você apresenta os dados para o doente, né? Você mostra para ele qual que é a melhor evidência, qual que é a melhor prática vigente. Exatamente. E o paciente vai tomar a decisão dele de seguir por um caminho ou outro, mas ele tem que ter um conhecimento para poder fazer a escolha, né? E a gente está falando de uma doença que ela tem um curso errático, ela cursa em surtos e remissões, e isso faz com que aumente a probabilidade de você encontrar correlações espúrias. Né? Você pode ter uma correlação de intervenção que temporalmente pode ter correlação, por exemplo, com a melhora do paciente, mas que não necessariamente interferiu na melhora do paciente. Né? E para isso, uma dica para vocês que estão assistindo, tem um site chamado Spurious Correlations, muito bom, que vocês todos conhecem, que mostra gráficos interessantíssimos, anedóticos, né? Gráficos frontalizados, de correlações que são espúrias. Então lá, por exemplo, tem um gráfico da quantidade de filmes que o Nicolas Cage aparece e a quantidade de suicídios que teve no estado X lá dos Estados Unidos. E eles fazem um cálculo estatístico. Estatisticamente existe uma correlação, inclusive com pezinho baixo, então, ou seja, a chance de ter ocorrido ao acaso é muito baixa. Só que qual que é a correlação, qual que é a causalidade que existe entre o Nicolas Cage aparecer num filme, por pior que ele seja ator, e as pessoas se suicidarem? Eu não gosto dele, mas eu não me mataria por assistir o Nicolas Cage. Né? Então, existem correlações que são espúrias, né? Com certeza. E eu acho que num cenário onde você tem uma doença, depois me dá a tua opinião, Guilherme e Bruno, no cenário onde você tem uma doença que tem uma apresentação tão heterogênea, ela é realmente um cenário muito propício para as pessoas gerarem soluções simples, né, para um problema tão complexo. Exato. E aí, só para citar novamente o Carl Sagan, acho que eu vou citar muito o Carl Sagan, do último vídeo eu citei o Carl Sagan. Ótimo, aliás, podia ter uma citação dele em cada Poderia, que é maravilhoso. Poderia. O Carl Sagan falava mais ou menos isso, eu não sei se é exatamente isso, mas vou tentar parafrasear ele aqui. Para toda pergunta complexa, existe uma resposta simples, clara, objetiva e geralmente errada, porque perguntas complexas demandam respostas complexas, né? Pudera se a medicina fosse tão simples assim, né? O Guilherme, depois você vai fazer suas considerações adicionais, mas em suma, altas doses de vitamina D têm embasamento científico? No que entendemos hoje por medicina baseada em evidências, alta dose em vitamina D não conseguiu atingir benefício em desfechos brutos com estudos de qualidade. Perfeito. Perfeito. Dessa maneira ainda Perfeito. não. E além disso, uma coisa que me preocupa muito, eu acredito que vocês devam ter tido a mesma experiência, Frei, o Guilherme, com certeza eu já tive, altas doses de vitamina D, além de não trazerem um benefício aparente
tem risco? Isso é uma das coisas que mais nos preocupa quando nós vemos os pacientes submetidos a práticas que não são embasadas mesmo de fato em evidência, porque você não tem como nortear. Até aqui é seguro, a partir daqui não é seguro, distribuir para a população em geral. Vocês veem algum risco na suplementação de... Bom, mais uma vez, você já explicou que não tem um consenso sobre o que é alta dose e o que não é. O que com certeza vai se dar por variáveis poligênicas e, enfim, vários aspectos particulares de cada indivíduo. Mas você vê um risco grande nesta prática, além de não trazer um benefício claro? Felizmente, a taxa de efeito colateral grave é incomum, né, tá com suplementação em altas legal. doses. Mas existem sim casos, e eu já tive pacientes também, que fizeram eventos adversos mais graves. Os dois principais são um aumento muito importante do cálcio, uma hipercalcemia, Perfeito. ou complicações renais. Por exemplo, legal. pedra nos rins, nefritise, piora da função renal, pode acontecer com doses tóxicas de vitamina D. Isso é Tem uma coisas coisa mais preocupante. incomuns também, como aumento da pressão intracraniana. Sim, exatamente. O hipoparatiroidismo ao longo do tempo, o que isso causa, né, de certo modo, em sinalização hormonal. Isso é bastante preocupante. Infelizmente, eu tive 2 pacientes que foram para diálise por insuficiência renal associada a altíssimas doses de vitamina D, assim, e isso eu acho, assim, extremamente periclitante mesmo, muito perigoso. Você, além de, claro, ter um custo, né, como o Freire já tinha comentado antes, existe todo um mercado em volta disso, né, existe toda um cenário, às vezes, muito sedutor, onde a gente tem pessoas cobrando absurdos em relação a valores para aplicar práticas que não tem nenhum embasamento. Então, além de uma prática que não é baseada em evidência, ainda existe um risco, por menor que seja, mas da mesma maneira que a gente não sabe para quem você poderia ter segurança ou benefício, como é que você vai individualizar isso de modo que o paciente não tenha, de fato, um risco, apesar de não ter o benefício, né? Isso é bem complicado, é uma questão mercadológica e também permeia todas as práticas pseudocientíficas. Uma coisa é você falar que a tia Maria das dores que toma o chazinho de camomila dela acha que isso traz algum benefício para ela dormir à noite, apesar de a gente não ter nenhuma evidência. A outra é você expor a pessoa a riscos tão grandes, né? Então isso é uma coisa que preocupa bastante nessas práticas, que é um dos motivos, inclusive, da gente ter montado aí esse projeto, né, Frio? É a venda da esperança na medicina, né? Hoje as pessoas querem comprar esperança, um mundo mais imediatista, quer respostas rápidas, e existe uma não aceitação à negatividade, à negação, né, de maneira geral. A negação no sentido médico da palavra, do tipo, não existe um tratamento para isso, por exemplo, num cenário de qualquer doença terminal ou algo nesse sentido, e aí as pessoas elas buscam, né, sempre uma resposta mais fácil ou uma esperança, e comprar esperança na medicina custa caro, né? Com certeza. Custa bem caro. Caro do ponto de vista financeiro, mas caro também do ponto de vista pessoal. Exatamente, com certeza. Legal. Guilherme, você é um monstro, eu não tenho o que falar para você. A gente vai deixar o contato do consultório do Dr. Guilherme na descrição do vídeo. Se você busca boa prática médica e tem uma condição neuroimunológica, como por exemplo a esclerose múltipla, é uma pessoa muito séria para te dar seguimento. Eu não tenho dúvida que vocês vão estar bem seguidos, né? Então, minha recomendação. Nossa, do Bruno também. Com certeza. E, Guilherme, mais uma vez te agradeço muito por você ter vindo. Acho que você está ajudando a difundir conhecimento. A gente está vivendo tempos ruins, assim, de projeção de conhecimento médico, etc. Muita informação e muita informação ruim, né? Então, levar informação de qualidade é algo que eu acho que é fundamental, e eu te agradeço por ter aceito o convite para vir falar sobre algo que você realmente domina, que você é um profundo conhecedor e que você tem autoridade para falar, né, acima de qualquer coisa, né? Então, você trabalha com isso, você pesquisa com isso, você está na maior universidade do Brasil fazendo isso, né? Obrigado por você ter vindo. De fato, com certeza. Muito, muito obrigado. Eu reforço as palavras do Freua. Primeiro episódio nosso, a gente já veio para mostrar, aqui nós viemos mesmo,
E, cara, não temos mesmo como agradecer por já comprar essa ideia de cara. Eu espero que a gente tenha o Guilherme com a gente muitas vezes aí a respeito de N temas que você se sentir confortável. Vai ser sempre muito bem-vindo. É ótimo ter pessoas como você junto conosco nessa empreitada. Te agradeço muito aí por dar a cara a tapa também, com certeza. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço o convite e excelente projeto. Obrigado. Ó, só para avisar uma coisa para vocês, haters não serão respondidos, tá? Eu e o Bruno, a gente tem por definição que nós não negociamos e não conversamos com terroristas, irrevogável. Okay? Então, se você quer causar, se você que está assistindo o vídeo quer trazer algum comentário de ódio, você vai ficar sozinho lá e ninguém vai responder, tá bom? Fica à vontade. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço.